Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de entrevista da Auditest TV. Hoje nós estamos recebendo o nosso associado, auditor fiscal da Receita Estadual aposentado, Moacir Danziato. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo a esse programa. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui, e conversar com você um pouco sobre o lançamento de uma obra, que se dará brevemente, e vou apresentar um pouco um estudo que eu fiz aí já de alguns anos, e é uma grande oportunidade aqui de estar para conversar e trocar algumas ideias com você e com todos os associados da Unites sobre essa obra que vai a público brevemente. Danziato, você sempre foi considerado na Cefaz uma referência em assuntos tributários, jurídicos, presidiu o contencioso administrativo tributário da Secretaria da Fazenda e já lançou um livro, já teve uma obra lançada sobre ICMS nos tribunais superiores. Agora a gente muda um pouco, o tema vai para as relações jurídico-tributárias Brasil e Argentina. E aí eu queria saber como foi que surgiu a ideia dessa nova obra. Bom, o primeiro livro, o ICMS dos Tribunais Superiores, foi numa época em que nós, auditores da Cefaz, alguns auditores da Cefaz, nós editávamos uma revista, Era uma revista que trazia, além de legislação, trazia doutrina, artigos, jurisprudência, E eu mesmo, na época, fazia comentários, sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais superiores. E depois de uns 2 ou 3 anos, eu fiz uma coletânea desse rol de decisões desses tribunais, que estavam comentadas na revista, e transformei em livro. Foi o meu primeiro filho. Mais ou menos em que ano? Isso foi em 98. 98, eu era conselheiro do contencioso, do CONAT, viria me transformar em presidente lá alguns anos depois, em 2004, mas é como a gente diz, a gente é filho, aliás, a gente tem um livro como um filho, Mas um dia eu conversando com a Rosilida, que foi minha consultora editorial, e ela disse, não, um dos meus autores, que eu faço trabalho de consultoria, diz que a gente é que é filho dos livros, Então, eu vou ter o meu segundo pai ou mãe, que é esse que nós vamos lançar agora, Então, a primeira experiência realmente foi esse, com o ICMS nos tribunais superiores. E a obra que a gente está tratando agora é uma obra que nasceu de um curso de doutorado que eu frequentei na Argentina, E aí eu aproveitei o material que eu já tinha escrito, fiz o projeto da tese e escrevi a própria tese, E esse material da tese é que foi adaptado, com essa consultoria editorial da Rose, E eu aproveitei o período da pandemia, e vou transformar, não vou perder esse material. Eu acho que ele é importante que chegue ao público, E aí eu adaptei essa tese, esse texto da tese, ao livro, Você disse aí que é importante que chegue ao público. A que público vai mais interessar essa obra? Na realidade, interessa mais a quem se dedica, ao direito tributário, certo? Não é um livro sobre exclusivamente direito tributário. Ele alcança também, por exemplo, quem atua na área do direito internacional, Eu também já lecionei direito internacional, e ele tem uma parte, a parte inicial, que trata de integração regional, Ela é mais de direito internacional, do que de direito tributário, Mas ela vai interessar, logicamente, muito mais ao público que atua no âmbito do direito tributário, Além de auditores, o pessoal que trabalha no âmbito fazendário, também advogados tributaristas que realmente deverão ter interesse específico nessa obra. Danziato, a obra ela faz um mergulho no contexto da integração regional, com foco nas relações jurídico-tributárias
Brasil e Argentina. E aí eu queria que nesse contexto você dissesse para a gente em que ponto essas relações mais divergem. A obra, ela, na realidade, ela foi vamos dizer assim, uma precursora, né, em termos de sugestão de alteração desse contexto jurídico entre Brasil e Argentina, do que está acontecendo agora com a reforma tributária. O que é a reforma tributária hoje, que já foi aprovada, né, na Câmara dos Deputados, né, está no Senado, né, nada mais é do que uma tentativa de simplificar o nosso ordenamento jurídico tributário, que é extremamente complexo, né? E no livro eu já fazia essa sugestão, né, de simplificar o sistema, não o sistema tributário argentino, apesar de ele conter uma análise detalhada, né, de como é o sistema tributário argentino, uma análise detalhada de como é o sistema tributário brasileiro e uma comparação entre os dois, né? Então, qual é a divergência principal para que eles se aproximem, né, mais ainda nesse processo de integração regional? Reformar o sistema tributário brasileiro, que é o que está acontecendo agora, né, com a transformação dos vários tributos, né, os tributos federais, o estadual, o ICMS, o ISS, né, em dois tributos, né, uma contribuição sobre bens e serviços, que vai ser federal, e o imposto sobre bens e serviços, que vai ser de competência dos estados. No livro, a minha sugestão é de criar um IVA, né, um só, né, esses dois seriam um só, e seria o IVA, né, que é a origem dos dois que estão dispostos no projeto aí, da reforma tributária. Mas qual é a divergência? Os sistemas tributários, né? A Argentina, os países, não só a Argentina, como os países do Mercosul e muitos países do mundo afora, já adotam há décadas, né, o IVA, né? E o Brasil, não, esse sistema de vários IVAs, né? PIS, COFINS, IPI, né, no âmbito federal, ICMS, ISS. Então, a grande divergência, né, o grande obstáculo para a aproximação dos dois é exatamente essa, né, complexidade, né, essa monstruosidade fiscal que é o atual sistema tributário brasileiro. Então, com a aprovação dessa reforma tributária que a gente está caminhando aí no Senado, passou na Câmara, a gente pode dizer que caminha para um processo de harmonização tributária, sim, entre os países? É um passo fundamental e importantíssimo, né? Se realmente Brasil, Argentina, e o livro trata especificamente da relação entre Brasil e Argentina, mas isso vai facilitar em muito, né, a integração, a harmonização do Brasil com outros países que já adotam, como eu já falei, o IVA há décadas, né? Então, esse é o primeiro passo e fundamentalíssimo, né? Que é o projeto de reforma tributária que vai obviamente, simplificar esse sistema, né, e que, da forma como ele é hoje, né, ficaria completamente inviável. Né? E como seria essa integração, essa harmonização, essa aproximação entre Brasil e Argentina? Tentar fazer com que, né, além dos sistemas serem nominalmente muito mais parecidos, as cargas tributárias também, né, elas ficassem, né, um pouco mais parecidas. E com a unificação que projeto de reforma está fazendo, aí sim, aí os sistemas vão ficar muito mais aproximados, muito mais semelhantes para que possa, né, posteriormente haver esse processo de harmonização tributária que é a proposta final do livro, né? E como esse processo de harmonização tributária ele vai afetar as relações comerciais dos dois países, no caso, que são o foco do seu livro? Ah, sim, né? Porque o Mercosul, né, ele já propõe, o Tratado de Assunção, que é de 91, que instituiu o Mercosul, já preconizava, né, que os países, né, que compõem o bloco, né, fizessem uma harmonização das legislações, né? Ele não determina especificamente a harmonização da legislação tributária, mas das legislações como um todo, né? Então, isso vai proporcionar, né, e aí vai se aplicar não só às relações entre Brasil e Argentina, mas, como eu já falei, os outros membros do bloco e os outros países do mundo afora, né? Porque quem vai transacionar em negócio internacional, né, vai deixar de ter essa preocupação
de vislumbrar ou conhecer a legislação de vários tributos, como acontece hoje, no caso do Brasil, né, vai extremamente complexo a questão da guerra fiscal entre as unidades federadas, né, e aí ele vai, né, ter um sistema muito mais enxuto, né, e que ele vai ter que conhecer, né, apenas, basicamente, os dois tributos que vão ser instituídos com a reforma, né, a CBS e o IBS, né? Diferentemente, aí uma legislação, né, uniformizada, né, pelo projeto que está na emenda constitucional, né, uma legislação única, né, que vai permitir a que o importador, né, especialmente o importador, que é quem hoje lida com a questão do recolhimento, né, do tributo, né, porque as exportações, a regra geral é não ocorrerem as incidências tributárias, mas especificamente o importador ele vai ser mais beneficiado com esse enxugamento, com essa simplificação. Então, as relações comerciais, especialmente no Mercosul, serão favorecidas. Sim, sim. E isso vai favorecer também, né, a que a harmonização, né, ocorra, né? Primeiro passo era exatamente mudar o sistema brasileiro, né? E aí, mudando o sistema brasileiro, a harmonização vai ser possível, lógico. Isso é uma decisão política, né? Os dois países deverão querer fazer isso, e é uma intenção, pelo que a gente ouve, lê, né, e se informa, né, é uma intenção de uma integração ainda maior, né, do Mercosul como bloco, né, econômico, um bloco de integração regional. Há uma perspectiva aí de um acordo ousado, né, ambicioso com a União Europeia, né? Essa reforma também vai facilitar, né, muito para que esse acordo ele finalmente seja finalizado. E um outro aspecto, né, os investimentos, né, estrangeiros, né, o investidor estrangeiro, quando ele realmente perceber a perspectiva desse sistema, né, tributário mais enxuto, mais simplificado, aí vai ser uma mão na roda, né, vai ser um incentivo extraordinário para que realmente o Brasil seja destinatário desses investimentos estrangeiros. Não só os investimentos no âmbito dos blocos regionais, no caso do Mercosul, mas também de outros países com os quais o Brasil mantém relações comerciais. Então, Daziato, o livro está mais atual do que nunca com a reforma tributária. Sim. É lógico que a proposta do livro, né, era um IVA só, né, certo? Um IVA só com legislação federal, mas o projeto aí, até por questão de conveniência política, né, decidiram, né, dividir esse IVA, né, em dois tributos, né, que é a contribuição a CBS e o IBS, mas de qualquer forma é um sistema muito mais, né, amigável, né, do que vai tornar o ambiente de negócio do Brasil muito mais amigável do que ele é atualmente, né? E vai, nesse sentido, facilitar muito a harmonização tributária, não só no Mercosul, como é a proposta do livro, mas com outros países, mundo afora, como a gente já falou aqui. Bom, Daziato, essa entrevista foi para dar um gostinho de quero mais do que a gente vai ter no lançamento, que vai ocorrer agora dia 1º de agosto, e eu queria que você convidasse, dissesse para a gente o que a gente pode esperar desse lançamento. Bom, eu espero, né, por todos, né, no dia, na data do lançamento, né, é uma obra, né, na qual me debrucei por cerca de 2 anos, né, foi um trabalho de pesquisa profundo, né, na época do cumprimento dos créditos, né, do curso de doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer, né, inúmeros autores, né, notadamente autores argentinos, uruguaios, paraguaios, né, que se detinham a comentar, a escrever, a discorrer sobre, né, os tratados de aproximação comercial, né. É uma grande saída, né, que os países se aproximem, né, em termos comerciais, e essa aproximação nas relações comerciais envolve necessariamente a progressiva, né, harmonização, né, ou seja, tornar os sistemas jurídicos e jurídico-tributários mais aproximados, né, mais parecidos. E aí a obra vem a ofertar
ao público em geral, não só ao pessoal que trabalha no âmbito fazendário, mas também aos advogados, tributaristas, especialistas, né, internacionalistas, né? Então, uma obra que poderá ser um, né, virtuoso, né, objeto de pesquisa, né, e servirá certamente para o trabalho, né, de não só dos profissionais, estudantes também estão convocados, né, e espero que realmente seja uma obra que venha a acrescentar, né, no âmbito nos termos, no âmbito do direito tributário brasileiro, mas também no âmbito do direito internacional, venha a ser um plus, né, e enriquecer mais a nossa literatura nessa área, né. Espero por todos vocês lá, né, e serão muito bem-vindos e terei o prazer, né, de assinar a obra, né, aos que lá comparecerem. E agradecer aqui a oportunidade de fazer essa divulgação. Por hoje é só. Esse foi nosso associado Moacir Danziato, apresentando seu livro, que será lançado no próximo dia 1º de agosto, na livraria Leitura do Shopping Rio Mar. Em breve nós traremos mais informações. Até a próxima!